Fala, meus amigos do canal BioMais, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas e hoje nós vamos resolver mais uma questão do Enem 2019 que diz o seguinte: durante sua evolução, as plantas apresentaram grande diversidade de características, as quais permitiram sua sobrevivência em diferentes ambientes. Na imagem, 5 dessas características estão indicadas por números. A aquisição evolutiva que permitiu a conquista definitiva do ambiente terrestre pelas plantas está indicada pelo número. Então nós temos aqui a alternativa A1, B2, C3, D4 e E5. Bom, aqui nós temos a imagem que a questão se referiu, onde nós temos um cladograma. Cladograma é uma representação gráfica onde nós temos aqui representantes que vivem atualmente e o ancestral em comum, né, que é aquele organismo que originou todos os que estão vivos atualmente. Aqui nós temos números, né, em diversos pontos do cladograma, né, aonde nós temos características que foram sendo surgidas no decorrer da evolução das plantas. E aqui abaixo nós temos uma legenda indicando, né, o que significa cada um desses números aqui no cladograma. Bom, a questão ela quer saber o que? Ela quer saber qual que é a característica evolutiva que permitiu que as plantas conseguissem ter o ambiente terrestre, né? Ou seja, a conquista definitiva do ambiente terrestre pelas plantas. Então vamos lá. Aqui, ó, nós temos 5 representantes, né? Hepáticas, antóceros, musgos, licófitas e pteridófitas, que eles precisam da água para poder se reproduzir. Por quê? Porque o anterozoide, que é o gameta masculino, precisa da água para poder nadar em direção à osfera, que é o gameta feminino. Então, todos esses 5 grupos aqui, ó, esses 5 representantes, eles precisam da água. Então, já descartaria o número 1, né, e o número 2 aqui. Enquanto que as gimnospermas e as angiospermas, elas não precisam mais da água, né, para poder sobreviver, para poder se reproduzir no caso, né? Então no caso poderia ser a 3, a 4 e a 5. Então vamos analisar alternativa por alternativa. Número 1 aqui, ó. Letra A no caso, né? Embriões protegidos no gametófito. Bom, o que seria o gametófito? Bom, nós temos 4 grupos de plantas: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Dentre as 4, somente as briófitas que possuem o que? A fase dominante, né? Em chamada gametófito, enquanto que a fase temporária é a esporófita, né? Ou seja, esporofítica. As pteridófitas, gimnospermas e as angiospermas possuem a fase duradoura chamada esporofítica, enquanto que a fase temporária é a gametofítica. Então aqui nós temos a imagem de um musgo, né, ou seja, uma briófita, em que aqui abaixo nós temos o gametófito, que é a fase duradoura, enquanto que aqui em cima nós temos o esporófito, né, que é a fase temporária. Aqui a letra A fala o que? Embriões protegidos no gametófito. Então embrião seria o que? Seria essa parte aqui, ó. Aqui no caso já é o esporófito, mas antes de ser esporófito era o que? Era o embrião. Então essa característica aqui, ó, a letra A está incorreta porque não tem nada a ver com conquista de meio terrestre. Vamos então para a letra B aqui, ó, tecidos condutores verdadeiros. Os representantes que possuem esses tecidos, que é o caso que o xilema e o floema, são quem? As licófitas, né? Aqui as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas, tudo bem? Então elas aqui já possuem os tecidos condutores verdadeiros. Mas os tecidos condutores verdadeiros no xilema e floema, eles estão relacionados ao transporte de seiva bruta e elaborada, e não com relação à conquista de ambiente terrestre. Portanto, também a letra B está incorreta. Letra C, formação de tubo polínico. Sim, está correta. Por quê? Porque o tubo polínico, né, ou seja, ela vai abranger aqui, ó,
as gimnospermas e as angiospermas, né? Ou seja, aqui no cladograma, o tubo polínico está representado pelo número 3 aqui, ó. Então foi nesse ponto aqui que surgiu, né, no decorrer da evolução, o tubo polínico, que é o quê? Que nada mais é do que a germinação do grão de pólen. Então aqui nós temos uma flor, né, onde nós temos o estame, e na ponta do estame tem a antera. Dentro da antera tem os grãos de pólen. Sempre que um polinizador, como por exemplo um inseto, vem polinizar, né, ou seja, vem sugar a seiva elaborada para poder se alimentar, ele acaba se lambuzando com o grão de pólen, e ao chegar aqui próximo ao estigma, acontece a polinização. Então o grão de pólen vai entrar pelo estigma e vai acontecer um processo de germinação. Essa germinação dá início à formação do que? Do tubo polínico, que ele vai crescendo em direção, né, à osfera aqui embaixo, para poder ocorrer a polinização. Então isso aqui é uma característica, né, evolutiva das plantas com conquista do meio terrestre. Portanto, a alternativa correta é a letra C, formação de tubo polínico. Por que não é a letra D aqui? Polinização pelo vento, né? Ou seja, o item 4 aqui. Porque polinização pelo vento está apenas relacionada com a entrada do grão de pólen, né, no estigma, para poder ocorrer então a fecundação, né? Então isso aqui não tem nada a ver. E a letra E, produção de frutos, também não, porque é um processo bem posterior, né, da polinização. Então vai ocorrer ali a formação dos frutos bem depois. Então isso também não tem nada a ver com a conquista do meio terrestre, e sim a letra C, formação do tubo polínico. Então, se você curtiu essa aula, por favor, se inscreva no canal, curta, comentem, fiquem com Deus e até a próxima.